Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do treinamento Linux Essentials. Meu nome é Leandro Moreira e na aula de hoje a gente vai configurar um servidor de arquivos com o Samba. A gente vai ver o que é o Samba, vamos fazer a instalação, vamos configurar, vamos criar compartilhamentos e dar permissões nesses compartilhamentos. A gente vai criar um usuário de teste, tá? E vamos testar o acesso de uma estação Windows 7 no nosso servidor de arquivos. O que é o Samba? O Samba é um servidor e conjunto de ferramentas que permite que máquinas Linux e Windows se comuniquem entre si, compartilhando serviços, arquivos, diretórios, impressão e vários outros, através do protocolo SMB, que é o Server Message Block, ou CIFS, o Common Internet File System. O Samba é uma das soluções em ambiente Unix capaz de interligar redes heterogêneas, ou seja, eu consigo fazer uma máquina Windows, tanto o Windows 7 como o Windows Server, conversar com o Linux através de um servidor Samba. Com o Samba é possível construir domínios completos, fazer controle de acesso de nível de usuário, compartilhamento, montar um servidor Windows, servidor de domínio, impressão e muitos outros. Na maioria dos casos, o controle de exibição o controle de acesso e exibição de diretórios do Samba é mais minucioso e personalizável que no próprio Windows. A diferença é o seguinte: quando eu tenho um serviço de arquivos no Windows, ele se integra muito bem com o domínio no Active Directory, então ele torna mais fácil a gestão. Mas com o advento do Samba 4, muitas dessas funções que até então eram mais complexas foram simplificadas. Hoje é possível criar um domínio, inclusive com um nível funcional do Windows Server 2008 no Samba 4. Tá? Não é o alvo dessa aula, a gente vai criar um servidor de arquivos simples, tá? E fazer o compartilhamento de diretórios, de grupos de diretórios, né? Com o Windows 7. Primeiro passo é fazer a atualização dos repositórios, tá? Deixa eu fazer a atualização. E agora nós vamos fazer a instalação do Samba. A instalação do Samba é muito simples e rápida também. Vocês podem ver, está fazendo a instalação. Tá? Eu vou adiantar um pouquinho esse processo para não demorar muito. Concluída a instalação, nós vamos iniciar a configuração. Como de praxe, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma cópia do smb.conf original. Vamos copiá-lo, ele fica no etc samba smb.conf. Vou copiar ele aqui para o diretório do root mesmo, só para ter uma cópia. Em seguida, eu vou esvaziar esse arquivo, pois eu já tenho as configurações pré-definidas que eu vou usar. Agora eu vou passar com vocês e a gente vai comentar as configurações. O Samba ele é dividido basicamente em seções. A seção principal dele é a seção global. A seção global, que é onde ficam todas as configurações do Samba. Tá? Então agora nós vamos verificar, vamos ver as configurações globais. Beleza. Olha só, aqui eu defino o nome do grupo, do grupo de trabalho ou do domínio. Tá? Eu chamei de Leandro Moreira TI. Eu coloquei também uma flag chamada server string, que é para identificar o servidor. Ou seja, eu coloquei que a server string chama servidor de arquivos. Então, quando clicar em cima do meu servidor no mapeamento de rede e for aparecer uma descrição,
tá? Essa descrição vai ser servidor de domínio. Aqui eu tenho duas configurações. Uma é o security, a outra é o logon script. O logon script é usado, vou até comentá-lo, é usado para quando eu uso o Samba como controlador de domínio. Aqui eu tenho 3 níveis de autenticação. O share, que qualquer um pode autenticar. O user, que é o que a gente está configurando aqui, que é o usuário terá um login e senha. Eu tenho que criar esse login e senha no Linux. Depois que esse usuário existir no Linux, eu crio ele no Samba. E aí o meu usuário passa a ter acesso. Tá? E o server, que ativa ele como um controlador de domínio. Aqui é o caminho do profile do usuário, tá? Existem 2 tipos de perfil quando eu falo de servidor de arquivos. Eu tenho o perfil fixo e o perfil móvel, tá? O perfil fixo é aquele que o perfil fica somente uma máquina. O perfil móvel, em qualquer máquina que eu logar, o meu perfil vai ser carregado nessa máquina. Poxa, mas isso é muito legal. Mas isso tem um pênalti. Isso tem um pênalti que é o consumo de rede, tá? Imagina o seguinte, que eu tenho numa rede 30 usuários, tá? Uma rede de tamanho pequeno. Eu tenho 30 usuários com cada perfil de 600 MB para carregar. Olha a quantidade de dados que eu vou trafegar na rede, por exemplo, a hora que todo mundo loga, e todo mundo loga de manhã às 8 da manhã. Então, fatalmente, eu vou causar uma lentidão numa rede na rede para fazer a carga desses perfis de usuário, né? Então, aqui eu estou ativando a criptografia de senhas. Aqui eu estou permitindo carregar impressoras. Eu até gostaria de entrar mais um pouco a fundo nessa questão de impressoras, que é muito legal, porque você coloca uma impressora aqui no Samba e ele vira um servidor de impressão. Só que, infelizmente, apesar de eu ser um cara de TI, eu não tenho impressora em casa para eu poder fazer essa demonstração. Eu até estou querendo adquirir uma, mas eu ainda não vi, sinceramente, a necessidade de eu ter uma impressora em casa. Bom, o tipo de servidor de impressão, eu escolhi o CUPS, que é o servidor de impressão padrão usado no Linux. Tá? Aqui essa é mais uma configuração quando eu tenho o Samba como controlador de domínio. Tá? Eu vou definir um local para o arquivo de log e vou criar um arquivo de log com esse %m. Ele vai criar uma variável onde eu atribuo o nome da máquina para eu criar o perfil o log específico de cada máquina. Imagina que eu tenho 100 máquinas, eu vou ter 100 arquivos de log. Aqui eu vou definir quais redes podem logar no Samba. No caso aqui a minha rede é o 926800. Tá? Essas configurações aqui, elas estão todas comentadas. Por quê? Essas configurações eu estou definindo o Samba como um controlador de domínio, o que não é o foco dessa aula. Tá? O que não é o foco dessa aula. Por isso eu deixei elas presentes no arquivo. Se alguém quiser aprofundar os estudos, e se quiser também pode ficar à vontade, entrar em contato comigo, né? Tem meu e-mail no final da aula, divulgo o meu e-mail. Assina meu canal também lá no YouTube e deixa sua pergunta lá que eu respondo o mais breve possível, tá? Mas quem quiser aprofundar os estudos do Samba como controlador de domínio, basicamente são essas as configurações que você vai fazer. Ok? Bom, aqui eu criei um compartilhamento chamado suporte. Imagina o seguinte, eu tenho uma área de suporte da empresa, onde ficam os programas que eu instalo nas máquinas, né, que eu crio a imagem padrão. Então, esses programas ficam armazenados em algum lugar. Então, eu chamei ele de área de suporte. O comment é o nome que vai aparecer no ambiente de rede. Tá? Eu chamei de área de suporte. O path é o caminho físico dos arquivos. O create mod e o directory mod são as permissões que eu estou definindo no create mod para criar arquivos e no directory mod para criação de pastas. Eu disse que o grupo, quando eu defino @ na frente, eu estou dizendo que é grupo, tá? Que o grupo suporte pode escrever, pode ler, e todos os usuários válidos, todos os usuários do grupo suporte podem logar no meu grupo, no meu compartilhamento suporte. Eu estou dizendo que o meu compartilhamento ele é browseable,
Ou seja, eu posso navegar nele e o writable, eu posso escrever. Por exemplo, eu pego um programa novo, tá? Eu homologo esse programa e eu quero colocar ele como disponível para instalação nas máquinas. Então, o compartilhamento tem que estar escrevível, vamos dizer, se é que existe essa palavra, tá ok? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu caminho, vou criar a pasta suporte. Ela tem que existir fisicamente. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou criar um usuário de teste para a gente poder fazer os testes. Eu vou criar um usuário para mim mesmo, tá? Podem ficar tranquilos que todos os comandos vão estar tudo disponíveis na descrição do vídeo na minha página. E na descrição do vídeo no YouTube, eu vou colocar o link do vídeo no meu site. Que aí, caso vocês queiram fazer a consulta, tá lá tudo disponível, tá? Bom, eu estou criando um usuário, tá? Tem que criar mais uma pastinha aqui. Home users. Todo usuário que eu criar, eu vou criar dentro da pasta Home Users, para uma questão de organização, tá? Bom, eu criei um usuário, eu coloquei um comentário que o usuário chama-se Leandro Moreira, que sou eu, tá criando um home para ele, tô dizendo que o home fica dentro de Home Users N Moreira. Criei um shell, tô dando um shell para ele, o shell é /bin/rbash. Por que eu uso o rbash? O rbash é o restrict bash, então ele não permite que o usuário saia da pasta home dele. Tô criando um usuário direto dentro do grupo suporte, tá? E o login do usuário é L Moreira. Vamos lá? Olha só, ele deu um erro. Ele está reclamando que o grupo suporte não existe. Então vamos criá-lo. Group add suporte. Beleza, ele criou o grupo. Agora eu consigo criar o meu usuário. Beleza, meu usuário criado. Agora eu vou adicionar esse usuário no Samba. Tá? Vou definir primeiro uma senha, né? Passwd L Moreira. Vou definir uma senha. E agora eu vou criar esse usuário no Samba. O que acontece? Por uma questão de segurança, o ideal é que a senha dele no Linux seja diferente da senha do Samba, tá? Por uma questão de segurança. L Moreira, tá? SMB passwd é o comando para criar o usuário. -A ele vai adicionar. Bom, agora eu criei o usuário. Vamos fazer um teste? Primeiro, né, antes de tudo, eu vou testar as configurações do Samba. O comando test_parm, ele faz uma análise de todas as configurações do Samba para ver se elas estão corretas. Vamos verificar aqui. Olha lá, certinho. Ele não apontou erros. Olha lá, minha configuração global tá certa. O meu compartilhamento suporte. Agora eu vou reiniciar o Samba. Vamos reiniciar o serviço. Vamos dar uma olhada no status para ver como é que tá. Beleza. Vamos ver se o processo está no ar. Beleza, estou com o processo no ar. Agora a gente vai testar lá na nossa estação o Windows. Bom, já na minha estação Windows, na hora que eu der um // e o IP do meu servidor, que no caso é o 92.168.122, ele vai me abrir essa caixa pedindo usuário e senha. Vou colocar o usuário que eu criei lá no Samba e a senha. Ah, a pasta que eu tenho acesso aqui, a pasta suporte, ó. Clico nela, não tem nada. Beleza. Vou criar uma pasta. Como vocês viram, quando eu fui tentar criar uma pasta aqui dentro, ele deu erro de permissão. Por que isso? Eu somente criei a pasta suporte lá dentro do /home aqui, ó. /suporte. Ele abre o compartilhamento normal, só que na hora que eu mando criar uma pasta ele não deixa, ou na hora que eu mando criar um arquivo ele também não deixa. Então o que está acontecendo?
Vamos verificar aqui na pasta /home, lá dentro do home. Olha só, nós temos duas situações. Primeiro, eu disse que quem vai poder gravar e quem vai poder navegar são os usuários do grupo do suporte dentro do meu compartilhamento. Tá? O usuário dono e o grupo dono são o root. Já é o primeiro empecilho para que eu não consiga fazer. E segundo, o meu grupo dono só pode ler e executar, ele não pode gravar nada na pasta. Então a gente tem que fazer essas alterações de permissionamento. Primeira coisa, eu vou trocar a permissão da pasta, tá? Ele vai e o grupo outros também pode. Esse outros é muito perigoso. Então nós vamos tirar a permissão dele. Vamos tirar a permissão dele, tá? E vamos deixar só o usuário, que é o root, e o grupo com permissão de leitura, escrita e execução, tá? Agora, nós vamos alterar o grupo. Se eu voltar lá, vocês vão ver, vou dar um atualizar. Lá, já não consegue nem achar mais a pasta. Por quê? Porque eu estava chegando nela como sendo outros, porque eu não estou nem no grupo e nem sou o usuário dono. Então agora nem isso ele consegue fazer. Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou permitir o meu grupo suporte na pasta. Vocês podem verificar aqui, ó, que o grupo suporte está permitido, ele tem permissão para fazer. Agora o Samba se encarrega de dar o restante das permissões, que a gente colocou lá, é o 666 e o 777. Beleza, olha lá, criei uma pasta e vou criar um arquivo. Beleza, está finalizado. Vamos verificar? ls/home/suporte. Olha lá, minha pasta e meus arquivos aí dentro. Beleza? Bom, pessoal, está concluído mais uma aula. Agradeço a todos vocês pela atenção e até a próxima aula. Dúvidas? Deixe seu comentário no meu vídeo lá no YouTube ou cadastre-se no meu grupo do Facebook. Ou ainda, entre em contato comigo diretamente por e-mail. E não se esqueça, assine a minha lista de e-mails e receba em primeira mão as minhas novidades. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe com seus amigos, assine a minha lista de e-mails ou assine meu canal do YouTube. A todos pela atenção, muito obrigado e até a próxima aula.